Grande nação no Bichar, sejam bem-vindos à aula 3 de Smart Money. Não, você não tá louco não, tá? Essa aula 3 eu tô fazendo ela de novo. Então você que já segue o canal, sabe que ela já foi publicada, eu tô publicando ela de novo, com um exemplo um pouco melhor, um pouco mais didático. Na verdade tem dois motivos. Primeiro, que muita gente ficou com dúvida na aula 2, a história de pullback válido, tá? Então eu vou começar essa aula fazendo uma pequena revisão da história do pullback válido. Em seguida, eu tinha cometido aqui uma pisada na banana porque eu estava adiantando uma coisa no que diz respeito à estrutura de mercado, choque, BOS, topo e fundo, tá certo? Então eu vou revisar e vou fazer isso aqui de um jeito mais simples para começar, depois a gente vem para aquela parte um pouco mais avançada. Então o principal objetivo do vídeo de hoje é falar sobre traçar topos e fundos e identificar inducement e internal liquidity, tá ok? Antes de chegar aqui, eu vou dar uma passadinha rápida aqui na história dos pullbacks, tá? Lembrando o seguinte, duas coisas importantes, tá? Se você está chegando agora e você quer aprender Smart Money, eu estou fazendo essa playlist aqui do curso de Smart Money, inclusive vou deixar aqui ó, o vídeo da aula 1, porque tem muita gente usando o santo nome de Smart Money em vão, mostrando para você um monte de trade pronto e fazendo você acreditar que essa pessoa conhece muito de Smart Money. Trade pronto, qualquer um faz. Eu quero ver quem vai te ensinar aqui de verdade a traçar a estrutura. E eu tenho uma péssima notícia para você. Não é fácil, não é vídeo de 5 segundos, não é vídeo de 5 minutos, é muito trabalho. Às vezes você fica dias sem fazer operação, mas quando você faz, ó, delícia, delícia. Uma outra coisa importante, tá? Que eu já falei no curso e repito. Para treinar isso aqui, para treinar, você pode treinar na Shiba, você pode treinar na Pepe, você pode treinar na XRP, no Bitcoin, mas, primeiro, isso vale para Forex, Commodity, índice, ações, cripto, tudo. Mas para treinar, gente, o melhor que tem hoje é Forex, tá? Porque a chance de manipulação descarada como existe nas criptos é menor, logo é mais fácil você desenhar. Quem é de Forex vai gostar mais disso aqui porque já está habituado. Eu vou dar uma outra dica. Se você é de cripto e tem vontade de operar Forex, não vai para Hantec, não vai para XM, não vai para nada disso. Vem aqui para BingX, gente. Na BingX você pode operar Forex numa boa, tá? Numa boa a partir de $2 com alavancagem variável. Sabe você que é de Forex, você tem que alavancar a banca inteira, 200, 300, 500, e tudo que você fizer lá dentro vai ser com aquela alavancagem fixa? Aqui, gente, você escolhe uma alavancagem diferente para cada um dos ativos que você vai operar. Para você que é de Forex, depois você vai aprender aqui, faz o link, faz o cadastro na BingX e opera Forex aqui, sabe por quê? $2 cada operação, alavancagem variável. Você pode ter 10 operações no mesmo par, na mesma direção, cada um com alavancagem diferente. Você consegue imaginar o potencial disso? Os caras de cripto sabem, mas os caras de Forex não sabiam que isso era possível. Se você é de cripto, você vem aqui para BingX, você opera Forex, mas não só Forex, você opera stocks, Forex, índices, commodities e também as outras criptomoedas. Vantagens, primeiro, eu falo muito bem dessa corretora, porque eu amo ela, mas falo bem também da OKEx e da BitGet, porque eu uso, eu não estou comprado com eles, mas esse lance aqui, cara, de você operar Forex e outros papéis aqui é muito bom, tá? E você pode operar, por enquanto, sem verificação de identidade, então ninguém vai saber das operações que você faz aí, pro bom entendedor, meia palavra basta, tá? E também é assim, gente, você tem cada dia mais pares para operar aqui, diferente de quando eu comecei a falar da BingX alguns meses atrás. Mas eu não quero me estender nisso. Se você quiser fazer o cadastro, tem o link no Bichax aqui na descrição. Vantagem, você ganha 20%. E os bônus, eu não ganho dinheiro com isso. O que eles me pagariam de comissão, eu devolvo para você em taxa. E no final do mês, quando eles me dão um bônus, eu dou para todo mundo, eu distribuo, né? Crio uma regra, distribuo para quem fez o link através do link o cadastro através do link no Bichax, tá? Mas não quero me estender nisso porque eu quero vir para cá. Pessoal, tendência principal é do touro, tendência principal é de alta. A gente sabe que infelizmente o preço não sobe em linha reta, né? Ele sobe, corrige, sobe, tá? Quando eu falo de pullback, eu quero tentar entender se esse pullback foi válido ou não. E quando eu falo de válido, eu quero que você tenha na cabeça que é um pullback de alta probabilidade. Existem quadrilhões maneiras, cada um com seu vendedor de curso aí, de traçar um pullback válido. Depois de experimentar muita coisa no mercado, eu pego esse jeitinho e eu uso esse jeitinho. Se quiser usar ele, muito bem. Se não quiser usar, amém. Tá? Mas todo o curso vai ser baseado nesse jeitinho aqui. Tá? E a pegada é o seguinte. Smart Money tem a ver com liquidez.
Embora a gente trace estrutura, topo, fundo, choque, BOS, que é o que a gente vai ver hoje, as cacetadas todas, eu quero achar liquidez. Beleza? Então eu vou ter para mim que um pullback foi de alta probabilidade quando eu vi uma caça de liquidez. O que é a porra da caça de liquidez? É o seguinte. Tenho a tendência de alta. Tenho a correção. Tenho a continuação da tendência com o rompimento do topo anterior. Aí eu vou analisar esse fundo. Enquanto eu não tive isso aqui, ó, eu não posso analisar esse fundo aqui não. Beleza? Relaxa, que depois eu vou pro gráfico e a gente vai fazer isso na prática. E você vai ver que é difícil sim. Por isso que tem muita gente que quer. Você, de repente, é o cara diferenciado que vai querer aprender isso. Agora, você acha que você está querendo um indicador mágico, tá? Esse curso não é para você não, tá? Esse curso não é para você. Você que não quer estudar, esse curso não é para você. Quer virar trader profissional? Me abraça aqui, vamos junto que a gente vai dar certo. Senão, a gente já pode sair fora do vídeo. Preço caiu. Eu vim analisar esse fundo. O que eu quero ver, gente? Eu quero ver se o primeiro candle da tendência principal, que é de alta, né? Então essa daqui é a micro tendência de queda, correçãozinha. Se o primeiro candle da tendência de alta raspou a liquidez existente abaixo do último candle da contratendência. Se eu tive essa raspada como aconteceu aqui, eu considero esse pullback como um pullback de alta probabilidade. Tá certo? Se eu não vejo isso, se o treco está assim, então esse pullback para mim não é um pullback de alta probabilidade e eu vou descartar ele sumariamente. Eu vou fingir que ele não existiu. Variações, a gente quer que o treco aconteça aqui, ó, já no primeiro. Grava sempre na cabeça, gente, que você não vai poder analisar esse fundo enquanto esse topinho não for rompido. E esse topo não tem nada a ver com choque, não tem nada a ver com BOS, tem a ver com o pullback. Choque e BOS é outra história que a gente vai ver daqui a pouco. Beleza? Tá? Variações. Às vezes não acontece no primeiro candle. Tá? E se isso não acontece no primeiro candle, é o seguinte, tudo isso que você está vendo aqui, ó, que aconteceu depois, nada mais são do que inside bar. Nada disso serve para nada. O preço pode subir, o preço pode subir, o preço pode descer, o preço pode fazer um monte de meleca aqui. A hora que eu ver algo com esta cara, pode acontecer em algum momento. Ops, eu não sou muito bom disso aqui não, às vezes dá ruim assim, ó. Só que eu não edito vídeo não, gente, a gente vai junto aqui. Quem edita muito vídeo é porque tem que parar e consultar o script. A hora que você vê isso aqui, ó. Pronto. Você teve a caça de liquidez. Não foi quando a gente quis, mas foi quando o mercado quis. E, obviamente, cedo ou tarde, este candle aqui ele precisa ser rompido. Tá? Então, vamos lá. O melhor dos mundos. O preço vem. O primeiro candle da tendência principal agarra a liquidez. O preço sobe e vem lá em cima. Segunda variação. Em algum momento, a caça de liquidez acontece e depois acontece a quebra do inside bar da queda. Legal? Sacou as duas pegadas aí? Não, tá? Melhor dos mundos, segunda opção. Aqui é a mesma coisa. Eu acho que inclusive eu não falei da segunda opção no vídeo da aula 2, então isso aqui complementa. É que é muita informação, gente, é muita informação, pelo amor de Deus, eu fico louco, tá? Tendência geral de queda. A tendência principal é de queda. Quando a tendência principal é de queda, o preço infelizmente não desce em linha reta. Ele desce, né, dá uma subidinha para animar todo mundo e que depois desaba lá procurando novos fundos. Parênteses histórico. Em 1929, a gente teve a recuperação mais satânica da história do SP500, que depois veio, vomitou e destruiu todo mundo, vindo aí a Grande Depressão. Né? A primeiro VSR aqui no ano de 1929 foi só para animar, depois destruiu todo mundo. Fecha parênteses, acabou o caos histórico, depois você vai lá no gráfico.
Então, gente, quando eu tenho aqui o preço caindo e ele começa a subir, eu vou olhar esta região aqui, certo? Deixa eu traçar mais bonitinho. Vou olhar essa região aqui. Quando esta região for rompida, eu vou olhar aqui, ó, como é que foi que isso aconteceu. Beleza? E aí, basicamente, eu quero ver se o primeiro candle da tendência principal raspou a liquidez do último candle da contratendência ou da altinha animadora dos tourinhos aqui, tá certo? Eventualmente, como eu disse, isso pode não acontecer aqui. Isso pode acontecer em algum outro momento. Tá certo? E aí tá valendo. E aí tá bonitinho. E aí tá gostosinho. Tá certo? Beleza? Bom, para finalizar esse tema, quem for mais conservador vai sempre esperar este ou este rompimento para poder analisar o fundo. Quem for mais agressivo vai olhar a quebra, né, da barra de contratendência com caça de liquidez, tá? Pessoal, é assim. Eu queria tanto que fosse lógico. Eu queria tanto que fosse simples. Eu queria tanto que eu te desse um setup único e ele funcionasse. Eu queria demais, mas não é assim, tá? Então, por esse motivo, você vai encontrar traçados de smart money diferentes. Infelizmente. Das pessoas mais agressivas, das pessoas mais conservadoras. E existe um único jeito errado de operar. É o jeito que quando você fecha o dia, fecha a semana, fecha o mês, fecha o trimestre, fecha o semestre, fecha o ano e sua banca está menor do que estava. Então, a melhor maneira, na minha opinião, é o seguinte: escolhe um jeito. E aí você vem aqui na Bing X, vem aqui na Bing X. E sabe o que você faz? Você não opera com dinheiro de verdade. Você opera aqui na VST Account. Tem que operar, gente. Não adianta fazer backtest. Não adianta. Porque você tem que considerar tudo que você está sentindo naquele momento de mercado, se despir e olhar única e exclusivamente para o Smart Money. Então não arrisca o seu dinheiro. Vem aqui, ó. Faz aqui uma continha, usa o VST, usa o link no Bsharks e testa bastante aqui. Você fala assim, puta meu traçado conservador eu estou perdendo muito trade. Puta, o meu traçado agressivo eu estou tomando muito stop. E aí você vai fazer esse ajuste. Como eu queria que a resposta fosse simples, mas ela não é. Estou entregando mais conteúdo do que na aula 2 aqui. Beleza? Fechou ou não? Agora vamos dar uma olhada aqui. O que é o choque? O que é o BOS? Tá? O choque é a nomenclatura, é a abreviação da nomenclatura Change of Character. Ou mudança de característica ou de caractere. Tá? Basicamente é o momento em que o mercado ele reverte a tendência de alta para baixa ou ele reverte a tendência de baixa para alta. Tá? Ou existe a outra figura que é a quebra de estrutura de mercado, ou break of market structure. Certo? Alguns chamam de BOS, quebra de estrutura. Tem gente que chama de BOM, quebra de mercado. Que na verdade não é a quebra de mercado, mas é o sinal que diz que a tendência deve continuar. Antes da gente chegar nesses dois caras aqui, a gente vai precisar muito traçar os topos e fundos. E quem vai dizer... Por quê, gente? Toda vez, né? Tendência bullish. Tá? Eu tenho um determinado fundo aqui. Tá? Eu identifiquei o fundo, a gente vai chegar lá. Se esse fundo é rompido, eu tenho uma quebra de estrutura de mercado virando de bull para bear, virando de alta para baixa. Se por algum acaso eu tenho um topo e esse topo ele é rompido, então eu tenho uma quebra de estrutura de mercado dizendo que a tendência de alta deve continuar. Legal não? Mas quem vai me permitir marcar topos e fundos são duas figuras. O Internal Liquidity, que aparece aí no YouTube com outros nomes, aparece como liquidez interna, que seria a tradução literal, aparece como zonas de liquidez, aparece como Engineered Liquidity e outros nomes. Eu vou chamar de Internal Liquidity, eu já te explico por quê. E depois o Inducement, a tradução de Inducement é indução, é quando o mercado induz você a fazer alguma coisa, tá? Só que não é para fazer aquilo. Ele induz você a fazer aquilo, mas não é para fazer aquilo, tá certo?
Tem várias descrições de inducement e eu também trabalho com a que eu obtive maior resultado com maior probabilidade. Tá? Se você quiser usar essa, muito bem. Se não quiser usar, amém. Tá? Então vamos fazer um assumption. Vamos assumir que aqui houve uma quebra de estrutura. Vamos assumir que aqui houve uma quebra de estrutura de mercado. Ou seja, eu venho de uma tendência de alta, quebrei o mercado. Tá? Agora eu quero localizar aonde está o próximo topo, para eu ter a referência de que se o próximo topo for rompido, continuação é de alta. Tá certo? Ah, Augusto, é fácil. É aqui, não é. Mas aí não é. Não é. Tá? De acordo com o meu estudo, de acordo com a teoria do Smart Money raiz, não é. Toda vez que o mercado desce, eu tenho que observar se esse aqui é um pullback válido ou de alta probabilidade. Se ele for, eu vou marcar aqui uma região que eu chamo de internal liquidity. Beleza? Por que internal liquidity? Porque ela está na parte de dentro do gráfico, não na parte de fora. Tá? Se estivesse aqui, seria a parte de fora do gráfico. Aqui está na parte de dentro. Se eventualmente o preço volta no internal liquidity, eu tenho a confirmação do inducement, como aconteceu aqui. Ó. Opa! Eu tenho aqui o que era inicialmente um internal liquidity. O preço voltou nele, esse internal liquidity ele passa a se chamar inducement. É só isso. Tá? O preço não precisa necessariamente parar no inducement. Ele pode vir até onde ele pode vir, gente. Presta atenção. Se isso aqui foi uma quebra de estrutura, eu estou assumindo que isso aqui é um fundo e isso aqui é o topo. Enquanto o preço não romper esse fundo, ele pode caminhar por onde ele quiser aqui dentro. Mas o mais importante é, a partir do momento que ele tocou no inducement, pode ser corpo, pode ser pavio, eu acabei de confirmar esse topo. E a tendência vai ter duas direções. Se ela quebrar essa região aqui em cima, isso se transforma num BOS e segue firme e forte. Tá certo? Se por algum acaso ela quebra esse fundo, aí eu tenho um choque, um change of character, tá certo? E aí eu tenho uma reversão de tendência de alta para baixo. Eu vou antecipar coisas que vão ser faladas lá na frente. Entrada possível, entrada possível e entrada possível. Na verdade você está vendo 3, mas na verdade aqui tem 4. Com o tempo você vai aprender essas 4 entradas. Tá? Lembrando que a volta ao inducement, se o preço fizer isso aqui, ó, só uma palhinha, tá? Essa entrada é uma entrada de 50%. Essa entrada aqui embaixo é uma entrada de 80%, 90%. Tá certo? Beleza? Mas só para adiantar o que vem pela frente. Parece fácil, mas não é. Você sabe por quê? Porque o preço ele pode fazer isso aqui, ó. Eu vou judiar agora, tá? Porque no dia a dia é isso que você vai ver. No dia a dia é isso que você vai encontrar. Vamos supor que aqui você teve um BOS. Tá certo? Vamos supor que você teve um BOS aqui. Olha lá, BOS 5 minutos aqui só para seguir o padrão. Beleza? Se eu tive um BOS, eu vou assumir que isso aqui é um topo. E vou assumir que isso aqui é um fundo. Beleza. Aí o preço sobe e desce. Só que aqui, gente, não é um pullback válido. Você não vai marcar nada. Só que aqui, ó, não é um pullback válido. Você não vai marcar nada. Aí aqui é um pullback válido. Olha que legal, pintou um pullback válido. Puta, que legal. Isso aqui é o meu internal liquidity. Aí eu começo a torcer. É até legal você colocar um alarme aqui. Para que o preço volte aqui. Não é o BOS, não. Aqui é internal liquidity. Tá louco? Para que o preço volte aqui e transforme isso em inducement. Porque se ele vier aqui e transformar isso em inducement, eu já posso vir e marcar aqui como topo. Mas não foi isso que o preço fez. Só que aí você vê aqui, ó, que isso aqui não é um pullback válido. E o preço volta e toca bem na porcaria do pullback, que não é válido, e continua lá em cima.
Aí aqui, olha, ele plota um outro possível inducement, uma outra internal liquidity. Aí ele vem e plota uma outra internal liquidity aqui, ó. E aí, finalmente, quando o preço volta nessa internal liquidity, ela passa a se chamar inducement. E aí eu posso vir aqui e marcar o topo. Certo? Ou seja, o preço ainda pode vir até aqui embaixo, que ele continua na tendência principal. Tá certo? E aí eu tenho várias possibilidades de entrada aqui, mas a entrada platinum, né? Vai ser a entrada aqui embaixo. Porque aqui eu vou ter o order flow e o order block. Legal? Mas o mais importante, quando eu confirmo o inducement, aí eu tenho a confirmação de meu topo. E uma variação importante. Pior do que isso, ainda pode acontecer isso aqui, ó. Tá certo? Ou isso aqui, ó. Nesse caso, o meu topo é o ponto mais alto entre a quebra de estrutura de mercado e a confirmação do indústria. Que é muito legal quando é assim. Mas nem sempre é assim. Pode ser assim também. Tá bom? Topos e fundos são pavios. Quebras de topos e fundos são corpos reais. Fechou esses conceitos aí? Tamo bem? Podemos dar uma olhadinha na estrutura bearish? Estrutura bearish, gente, a contratendência, ela é uma tendência de alta, certo? Então vamos supor, vamos assumir, fazer um assumption, que isso aqui, ó, é um BOS. Ou seja, o preço está caindo. Aí o preço volta. E aí ele pode fazer, eventualmente, um internal liquidity. Cadê? Internal liquidity. Aí ele pode vir e fazer um outro internal liquidity. Que aí no momento em que o preço voltar e capturar essa liquidez, aí sim eu tenho a transformação do internal liquidity em inducement e confirmo esse topo. Lembrando que o topo pode ser rompido, ou o preço poderia vir até aqui embaixo, ou até aqui em cima, perdão, né, onde eu teria um fundo que aí eu daria entrada na order flow, no order block, possivelmente, né, depois de lá para cima voltar, encontrar regiões de entrada. Legal, não? Tranquilo? Vamos lá. Anotar. Vamos anotar. Anotar, tá? Eu só começo a procurar internal liquidity após a quebra de estrutura de mercado ou após a mudança de caractere. Antes disso, não. Tudo que é plotado aqui não me interessa. Depois que eu tenho o BOS, eu começo a procurar. Ah, mas acontece que o preço voltou aqui, ó. Ó, Augusto, esse internal liquidity aqui, ó. Esse aqui, ó. Ele voltou aqui, ó. Aqui. Não. Não vale, tá? Não vale. Precisa ser plotado depois do BOS. Legal ou não? Internal liquidity basta ser tocado com um pavio para ser transformado em inducement. Legal? Mais um conceito. Topos e fundos são pavios. Rompimento de topos e fundos são corpos reais. Anotou, gente? Beleza? Podemos ir para o gráfico. Por fim, pullback. Pullback agressivo. Validação de pullback agressivo. Destruição da barra de queda. Destruição da barra de alta. Marcação de pullbacks mais conservadores. Procurar pullback apenas após o rompimento do topo ou rompimento do fundo. Qual é melhor? Não sei. Faça o seu teste. Decida-se. Tá? Beleza? Vamos lá então. Vamos para o gráfico. Pessoal, assim, eu volto a dizer para você, vou pegar aqui um exemplo no gráfico. Eu vou falar assim do fundo do coração, gente. Eu queria que fosse fácil. Eu queria que fosse muito fácil. Só que não é. Só que não é fácil. É por isso que você já seguiu os 600 trilhões de canais de Smart Money
E você tá aqui agora porque ninguém botou você para operar ainda. A hora que você vai pro gráfico, cara, você se ferra inteiro. Você se ferra inteiro, tá? Tudo bem? Volto a falar. Esse curso inteiro vai ficar de graça aqui na internet enquanto você me apoiar. Como é que você pode me apoiar? Inscreva-se no canal, curta o vídeo. Depois que você assistir o vídeo, volta nos comentários, deixa pelo menos um emojizinho para o YouTube reconhecer esse vídeo como um vídeo importante e possa distribuir ele mais. Isso me ajuda pra caramba. Pô, Augusto, mas eu quero dar uma contribuição mais top para você. Pô, vira membro do canal como forma de reconhecimento. Ah, Augusto, mas eu queria dar um reconhecimento top, mas não tenho dinheiro. Você vem aqui no Brave, ó, usa o Brave que você assiste YouTube sem comerciais e doa os seus bates para mim. Ah, Augusto, eu queria fazer uma bela contribuição para você, mas eu quero me manter anônimo. Na descrição do vídeo aqui tem a minha carteira. Você pode fazer uma doação e eu nunca vou saber que foi você que fez. E eu volto a falar, a conta na BingX você faz com o meu link se você quiser. Porque eu não vou ganhar dinheiro nenhum com isso. Mas você vai ganhar uma puta de uma redução de taxa de 20% e mais os bonuzinhos que a BingX solta. E depois, quando eu recebo o bônus, eu distribuo com a galera. Mas também você não precisa fazer isso não, tá? Eu vou partir do princípio. Né? Lembra que você sempre começa Smart Money fazendo um assumption. Né? Assumindo alguma coisa, que o preço vinha caindo. E que, por exemplo, nesse momento aqui, ó. Tô aqui no Audi Euro, gráfico de 5 minutos. Eu tive um choque. Tá? Eu tô fazendo esse assumption. Tô fazendo esse assumption. Eu tive aqui um choque. Tá? Em algum momento, gente, você vai ter que assumir alguma coisa no gráfico. Se você começar a vir buscar muito para trás, você vai se ferrar. Com o tempo você vai saber o quanto para trás você tem que vir. Então, eu estou assumindo que isso é um topo. Tá? E depois do choque, o ponto mais profundo do topo, depois do choque, ou antes do choque, perdão, é o meu fundo. Resumo da ópera, se isso fosse um choque, eu já sei que se o preço perder essa região, eu tenho um novo choque, quebrando a tendência de alta para queda, tá certo? Belezinha? O que eu quero enxergar agora? Eu quero enxergar um pullback de alta probabilidade, ou seja, com caça de liquidez, beleza? Eu tive esse pullback e olha só que bonito. Eu tive a caça de liquidez aqui. Nossa, Augusto, que pequenininho esse pullback. Porra, bro. Você é justo ao cara que fica falando aí que tamanho não é documento. E vai vir falar de tamanho aqui. E se você tá pensando besteira, assiste o Men in Black. Que aí você vai entender essa história de que o tamanho não é importante. Não é a besteira que você pensou, tá, meu amigo? Minha amiga. Ó. Ó o que aconteceu aqui, ó. Belezinha, não? Ah, Augusto, então eu já posso marcar o topo. Não, você não pode marcar o topo. O que você identificou aqui é uma internal liquidity. Quando você vai marcar o topo? Quando o preço voltar aqui. Tá? Tenho aqui toda uma região, ó, de internal liquidity e eu preciso que o preço volte aqui para confirmar isso aqui. Ó. Tá vendo? Que bonitinho. Ó. Minha vela de caça de liquidez. E eu já estou te antecipando algumas coisas aqui no gráfico que você está vendo. Quando que eu vou procurar um novo internal liquidity? Vamos fazer do jeito conservador. Tá certo? Vamos fazer do jeito conservador. Eu vou procurar um novo pullback quando isso aqui for rompido. Então vamos lá. Então, ó. Tudo que acontecer aqui, eu só vou analisar o fundo quando esse topinho for rompido, porque parece que eu tive uma correção aqui. E olha só que lindo. Eu tenho uma outra internal liquidity aqui, ó. Ah, Augusto, posso marcar topo? Não, o preço precisa voltar aqui. O preço precisa voltar aqui, amor da minha vida. Tá certo? Beleza? Aí o bagulho foi. O bagulho foi. Olha só, se essa vela tivesse vindo aqui embaixo, teria sido lindo. Perceba, ainda não estou marcando topo, ainda não estou marcando fundo, ainda não estou marcando choque, ainda não estou marcando BOS. Eu estou procurando topos e fundos apenas. Legal, não? Então, ó, parece que eu tive uma correção, mas não houve caça de liquidez aqui, ó. Você está vendo como é interessante? Ó? A gente começa a perceber algumas coisas no gráfico
que é isso aqui, ó. Tá certo? O preço não veio aqui, o preço não veio aqui, mas isso aqui não prestava para nada mesmo, tá? Aí eu tive aqui uma correção. E aí eu vou começar. Então, galera, teve uma pequena correção aqui, mas a gente pode ver que não houve caça de liquidez. Não houve a caça de liquidez. Aqui também não houve a caça de liquidez. A gente foi ver a caça de liquidez aonde, gente? Aonde que aconteceu o caça de liquidez aqui embaixo? Olha só. Aí você vai falar, Augusto, voltou. Voltou lá. Olha só, isso aqui era uma internal liquidity. Isso aqui era uma internal liquidity, olha só. E o preço voltou lá. Opa, aqui 1 hora, não, aqui ó, 5 minutos para manter o mesmo padrão, tudo branquinho. Aqui, olha, o preço voltou e tocou nesse treco aqui. Olha só que interessante, gente. Olha só como a coisa ficou bonita. Nesse miolo aqui, falou, Augusto, mas acontece que aqui aconteceu a caça de liquidez. Mas, gente, olha só, quando que aconteceu essa caça de liquidez aqui, ó? Depois que o topo foi rompido, mas acontece que eu tenho pontos mais embaixo aqui. A caça da liquidez foi confirmar o inducement aqui, ó. Certo? Então, isso que era um internal liquidity passou a se tornar um inducement. Legal? E agora eu posso vir aqui e falar que aqui eu tive uma quebra de estrutura de mercado a partir do momento daqui. Por quê, Augusto? Calma, para tudo. Vamos lá, por partes. Eu tive o toque na região do internal liquidity aqui de trás. Primeiro. Tá? Quando isso aconteceu, eu peguei e marquei um topo aqui em cima, certo? Só que o que aconteceu depois? O preço voltou e rompeu. Aqui eu passei a ter uma quebra de estrutura de mercado, um BOS. Legal ou não? E se isso aqui é o BOS, eu tenho que marcar aqui, dentro desse movimento, qual que é o fundo, qual que é a região mais baixa, e essa é a região mais baixa aqui. Como houve a quebra de estrutura de mercado, isto não tem mais valor, isto aqui também não tem mais valor, e este topo e esse fundo também não tem mais valor. O choque que era aqui passa a ser aqui. Interessante, não? Legal? Bom, o que eu quero ver agora? O que eu quero ver? Eu quero ver o seguinte. Eu quero ver o preço fazer um pullback. Eu quero que na caça desse pullback aqui eu confirme um inducement para eu poder localizar o próximo topo. Fechado ou não? Então, olha, eu tenho uma pequena correção depois do BOS, não tenho caça de liquidez. Pequena correção, não tenho caça de liquidez. Pequena correção, não tenho caça de liquidez. Correção. Não tenho caça de liquidez, não. Tá? Correção, vindo daqui, até aqui embaixo. Opa. Ah, Augusto, mas isso aqui não serve para nada. Isso aqui foi antes do BOS. Eu vou ver aqui, ó. Aqui eu tive uma belíssima zona aqui, ó, de caça de liquidez, ó. Posso considerar até toda essa vela aqui, ó. A hora que o preço voltou, lembra daquela história? Eu tenho aqui, olha, a última vela de queda. Eu quebrei esse inside bar, o preço voltou, eu posso considerar esse cara como topo. Tá certo? E agora, tudo que eu quero é ver a hora que o preço rompe esse topo para eu poder localizar o meu fundo aqui. Legal ou não? E tudo que acontecer, né? Depois que eu tive o topo confirmado, tudo que acontecer daqui para frente não me interessa para o traçado de topos e fundos. Choque BOS. Legal? Então vamos seguir aqui no gráfico mais um pouquinho. Vamos dar mais uma puxadinha? Então vamos lá. Eu peguei aqui e tive uma quebra de estrutura de mercado, conhecida como BOS, tá certo? A partir do momento que eu tive essa quebra de estrutura de mercado, eu vou localizar o fundo mais fundo. O fundo mais fundo, ele está aqui, tá certo? Bonitinho. O que era para ser um choque, caso o preço rompesse essa região, ele vai ter que romper essa região. Lembrando de que eu falei anteriormente que topos e fundos são marcados por pavios e rompimentos precisam ser de corpos reais, tá? Depois que o preço rompeu, eu preciso vir aqui e eu preciso encontrar
uma região de caça de liquidez. Tive a correção sem caça de liquidez, tive a correção sem caça de liquidez, tive a correção sem caça de liquidez. Tristemente, eu tive uma correção sem caça de liquidez, porque se eu tivesse uma caça de liquidez, eu poderia usar isso aqui como um eventual engineering liquidity que se tornou um inducement, mas não, tá? Então agora aqui eu tenho um internal liquidity. Internal liquidity, beleza? Aqui ó, bonitinho, tá certo? E agora eu vou continuar olhando, ó. Tive aqui, ó, tive um pullback aqui com caça de liquidez. Tá enxergando aqui, ó? Eu gosto mais quando são mais de uma vela, mas eu tive aqui, ó. Não tem como, às vezes tem aquela cara de vela de retração de Hoffman, alguma coisa. A verdade é que eu tive um belo pullback e uma caça de liquidez aqui. Você pode ver que eu não tive essas outras coisas aqui embaixo, ó. Você consegue perceber que isso é diferente do que aconteceu aí embaixo? Tá certo? Ah, Augusto, que legal, então aqui não é o topo ainda, meu amigo. Aqui, ó, é a região da caça de liquidez. A hora que o preço voltar aqui, aí é que eu vou riscar o topo. E aí, pouco tempo depois, o preço voltou aqui na minha região de caça de liquidez. Eu posso marcar o meu topo aqui, beleza? E eu vou observar uma quebra de estrutura de mercado aqui. E após essa quebra de estrutura de mercado, eu vou descobrir aonde está o meu fundo. Lembrando que o tema do vídeo é realmente esse, tá certo? Então isso aqui, ó, era a princípio uma internal liquidity, certo? Não era? Era uma internal liquidity. Quando o preço voltou e deu um tap lá, esse internal liquidity se transformou em um inducement. Esse inducement, quando aconteceu, confirmou o meu topo. Não existia garantia nenhuma que o preço revertesse, porque ele poderia vir até aqui embaixo, gente. Tá certo? Até aqui embaixo. Quando ele viesse até aqui embaixo, eu ainda estou em tendência de alta. Se ele quebrasse aqui, aí eu teria virado uma tendência. Tá certo? Belezinha, não? A partir do momento que o meu preço quebrou o meu topo, esse cara não tem mais valor para mim. Tá certo? Aqui foi a BOS. Esse cara não tem mais valor para mim, porque o que vai ter valor para mim é o seguinte: entre o topo e BOS, qual é o ponto mais fundo? Esse aqui. Ai, Augusto, mas é tão pequenininho, aquele outro era tão grandão. E daí, gente? O que poderia ser um choque aqui vai ser um choque a partir daqui. E agora eu volto para procurar tudo de novo. Tá vendo? Para taçar topos e fundos. O preço foi, fez uma correção, não caçou liquidez. O preço foi, fez uma correção, caçou liquidez. Olha aqui o meu internal liquidity, que é candidato a inducement de novo. Internal liquidity, tá certo? E aí, eis que, de repente, não mais do que de repente, o preço foi lá. E no que ele voltou, ele veio dar o tap aqui nessa minha região de internal liquidity, validando aqui o meu inducement, tá certo? Chegando lá em cima e permitindo que eu riscasse esse topo, tá certo? E aí eu fico observando novamente o rompimento desse topo, porque a hora que o topo é rompido, volto a fazer o mesmo exercício. Eu venho e encontro o meu BOS, tá certo? Vou localizar o ponto mais fundo, isso aqui deixa de ser importante para mim. Eu vou localizar o meu fundo, tá certo? O meu choque, que era para ser aqui, agora já não é mais, porque agora eu tenho o meu fundo aqui, belezinha? E volto a observar. Isso aqui está aqui por um motivo, tá? Eu já vou explicar. Preço corrige, não caça liquidez. Preço corrige e caça liquidez. E depois vem e volta e toca a liquidez. Então eu começo a observar. Então isso aqui, gente, inicialmente ele era um inducement, um internal liquidity. Esse internal liquidity, quando o preço voltou lá e foi tocado, se transformou em inducement. Transformou-se em um inducement, eu marco isso com um topo. A partir do momento que o topo foi rompido, eu tenho uma quebra de estrutura de mercado. E aí eu localizo aqui a região mais profunda para marcar o meu fundo. E aí eu sei que o mercado vai romper eventualmente quando ele quebrar essa linha.
Continuo, 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 continuo. Tá? Faça isso na estrutura bullish, faça isso na estrutura bearish. Preocupe-se nesse momento. Topo, fundo, quebra de estrutura de mercado, mudança de caractere. Topo, fundo. Rompeu o topo, procura internal liquidity. Preço voltou, identifica o inducement, marca o topo. Rompeu o topo, marca o fundo, procura internal liquidity. Torça pelo inducement. Marque o topo. Rompeu o topo, marca o fundo, procura pelo internal liquidity. Torça pelo inducement. Aconteceu o inducement, marque o topo. Aonde você vai perceber que a tua marcação vai mudar? Eu não vou ficar aqui, senão a gente vai ficar o dia inteiro. Mas em algum momento, eu não vou desenhar tudo agora, mas pode ter sido esse momento aqui, ó. Você teve o choque. Aí você vai fazer tudo, só que agora no oposto. Quando você, gente, estiver rabiscando aqui, desenha isso. Desenha isso para você lembrar. Topo, fundo, internal liquidity, inducement. Deixa esse desenho aqui para você lembrar. Vai fazer o caminho contrário? Faz o caminho contrário. Topo ou fundo, rompimento de fundo. Sobe, sobe, pega, marca o topo, quebra. Desce, desce, sobe, volta, pega o inducement, marca o fundo, quebra a estrutura. E por aí vai. Não é fácil, gente. Desculpa te dizer que não é fácil. Mas se isso aqui tá te abrindo a cabeça, vai te dar um trabalhão desgraçado. Mas dá uma força pro canal também. Isso aqui valeria milhares de reais dentro de um curso pago que nenhum curso entrega aí. Forte abraço para vocês. Conto com o seu apoio para manter isso aqui gratuito pro resto da vida. Fui!